as más notícias. Mas o que as más notícias aí não era mal notícia. É porque José via os irmãos dele fazendo coisas erradas e corria e contava para o pai. Aí no texto, é que eu me esqueci, eu pensei que eu tinha imprimido, eu imprimi. José via os irmãos fazendo as coisas erradas e corria e contava para quem? Para Jacó. Por quê? Os irmãos de José davam 37,3. Leia aí para mim, leia aqui, pastora, 33, eu quero esse 37,3. 37,3. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Não é esse não? É o 4. 4. Os irmãos. Quando os irmãos de José, viram o que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinha ódio deles, e eles eram grosseiros quando falavam com eles. Eu quero que eu não diga assim. E ele trazia as más notícias. Ele falava tudo para o pai Jacó. Os irmãos dele estavam planejando invadir outras nações, matar não sei quem. Os irmãos dele trapaceavam, roubavam. E quando José chegava em casa, José dizia: meu pai, fulano fez isso, fulano fez isso, e fulano fez isso. Contava tudo. E os irmãos de Jacó começaram a ter raiva dele, porque ele não era conivente com as ações do irmão. Eu quero que você entenda uma coisa, igreja. Não somos irmãos, mas os irmãos só se abraçam enquanto eles são coniventes uns com os erros dos outros. Quando o irmão começa a denunciar o erro do outro, pode observar se não tem irmãos que são excluídos do meio da igreja. Às vezes eles se excluem, mas às vezes eles são excluídos. Sabe por quê? Porque ele não admite as coisas erradas. E José começa a sofrer perseguição, simplesmente por quê? Porque não admitia os erros dos seus irmãos. Lembra que eu falei que quando eu me calo, eu consinto? É o 2? Lê aí. Estas são as gerações de Jacó, sendo de José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava estes jovens com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Está vendo aí que está aí? E José trazia o quê? José era fofoqueiro? José era caguete? Não. José só não queria quando o pai dele descobrisse as parafernálias que os irmãos faziam, estar no meio delas. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Amém. Olha como está ali naquela Bíblia. E José contava a seu pai as coisas erradas. Por que essa atitude de José? Porque ele era dedo duro, caguete, X9, fofoqueiro? Não. José não era nada disso. José era um homem sábio, um jovem sábio. José sabia que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. José sabia, ele andava com os irmãos. Então quando a peripoca estourasse, pirasse, ou sei lá o que acontecesse, e o pai gritasse: vem cá, Judas, vem cá, não sei quem, vem cá, José. José está no meio. José não, o pai era o primeiro a defender. José não, sabe por quê? Porque toda vez que vocês faziam coisa errada, José chegava aqui e me falava: José nunca foi conivente com os erros de vocês. Você sabe por quê, irmãos? Porque se José se cala, ele consente. Se consente, ele se torna participante. E se você não quer se tornar participante de algumas coisas, está na hora de tomar uma postura diferente.
Está na hora de tomar uma postura diferente. Eu estou lhe mostrando isso, é dentro da Bíblia. Não é errado, não é pecado você participar algumas coisas que você está vendo que vai estragar. Sabe qual era a visão de José? Não era defamar os irmãos. Sabe qual era a visão de José? Não era fazer intriga entre os irmãos e o pai, não. A visão de José era proteger os próprios irmãos dele da situação que eles estavam se metendo. E a visão de José era defender a nação de Israel, porque o que os irmãos deles estavam fazendo, você vai ler depois, eles estavam procurando sarna para se coçar, e eles acharam, porque teve guerra, veio contra a Jacó, e Jacó, se não é o homem de Deus, para apaziguar a situação, ia ter muita morte, mas José era caguete não, ele era um amante da obra de Deus, da sua própria vida, e a visão dele é: se eu não contar meus pais, meus irmãos vão morrer. Se eu não contar o meu pai, meus irmãos vão trazer guerra para a nossa nação. Então eu vou deixar meu pai, a liderança de Israel, a par de tudo. Aleluia! É como se você estivesse passando ali na frente. Irmãos, nem Sidney não é tido aí como maluco. Sidney não é conivente com certas coisas. Tanto não é que quando acontece qualquer coisa aqui que é contra a igreja ou contra mim, ele corre aqui e me conta. Chama ele de fofoqueiro, de maluco, de doido, de caguete, né? Não. É Deus purinho na vida dele. Amém. É Deus purinho na vida dele. Porque se ele ouvir qualquer coisa aí sobre mim, que venha me desmoralizar, coisa que crente que come aqui no aprisco não faz, ele que é lá, dorme na rua, tido como maluco, não deixa. Ou ele me defende, ou ele corre aqui e me conta. Mas você, tem gente que mora, come aqui, convive aqui, aí fala assim, ó: para eu não ficar de mal, é melhor eu mudar de igreja, é melhor eu ir para outra igreja, porque eu não vou poder resolver mesmo, né? Então, para eu não ficar participando, eu vou fugir da situação. Você está todo lambuzado e não tem banho que tu tome que vai lhe tirar a culpa. Dove não resolve. Não tem banho que você tome que vai lhe tirar a culpa. Você pode congregar nos Estados Unidos, vai para a China congregar e largue aqui o erro que você é ciente e não faça o que tem que fazer não, porque lá na China você vai descobrir, fechou e morreu, caiu, desviou, e um negócio que Deus colocou em nós que chama consciência, vai bater no seu ombro e vai dizer: sabe por que isso aconteceu? Porque você foi conivente, porque você calou a boca, você é participante desse mal. Aleluia! É desse jeito que vai acontecer. Vamos encerrar. Desligar aqui. Sara entrou em casa. Disse: marido. Certamente Abraão respondeu: diga, meu amor. Olha só, eu estou velha, tem um H aí, Pitelzinho. Quer? Pra que, mulher? Você faz um filho nela, eu não vou poder te dar filho mesmo? Aí Abraão: eu quero. Eu quero. É mesmo? Está resolvido o nosso problema de filho. Aí Abraão vai, tchaca-tchaca com H. Aí nasce o filho. Aí, estudando sobre isso, eu vim entender o seguinte: H
perdeu a esperança da promessa. Ela perdeu a fé de que Deus ia fazer aquilo que prometeu. E quando a gente perde a fé, irmãos, quando a gente perde a presença de Deus, ela perdeu. E mais uma vez a cena vai se repetir. Ela não vai ficar só na situação como Eva não ficou só. Ela vai envolver Abraão. Abraão, a atitude de Abraão também vai mostrar que a fé dele estava também, no nível baixo. Deu para entender? Por quê? Porque ele aceitou a solução de Sara sem retrucar. Ele aceitou, ele abraçou aquela solução sem reclamar. Você não vê ele reclamando no texto. Você vê o menino nascendo. Você vê a briga depois, a guerra, ele mandando embora, e manda embora Agar, e manda embora a filha. Porque se Abraão, e isso tornou Abraão o quê? Conivente com a atitude de Sara. Essa postura que Abraão toma tornou-lhe conivente com a atitude de Sara. E quando ele se cala e não se defende, porque o certo era ele dizer: Sara, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa solução que você está tomando aí, ela é fácil, ela é muito fácil. Olha, Sara, talvez você deva estar desacreditando das promessas de Deus, mas eu não vou entrar por essa porta, porque Deus disse que ia me dar um filho da minha entranha, e eu vou esperar até o dia que Deus me der. Essa seria a postura que Abraão tinha que tomar. Mas você sabe o que Abraão faz também com sua fé debilitada? Ele se cala, ele consente, ele aceita. Ele aceita a atitude e a solução de Sara, sem reclamar, sem defender a promessa que Deus tinha lhe dado. Como conivente, ele se torna participante direto, e depois ele vai sofrer as consequências, porque o texto diz que os meninos cresciam e houve briga entre eles. Houve briga entre eles, entre os meninos e entre as mulheres. Sara e Agar. Sara começou a ter inveja de Agar, ciúmes de Agar. Sara começou a criar problema com Agar, porque dizia que o menino ia crescer e ia tomar os bens. E os meninos começaram, só que Abraão amava tanto o de Agar, que era filho, como também amava o de Sara, que era filho. Agora está Abraão de fora, e eu vejo aqui a cena, Abraão observando e dizendo: para que eu vou aceitar aquela proposta de Sara? Para que eu fui aceitar essa proposta de Sara? Minha família está em guerra, minha casa está em guerra, e vou lhe dizer, está em guerra até hoje. Até hoje, o filho de Agar e o filho de Abraão, as suas descendências, guerreiam até hoje. Foi uma consequência, foi um passo, foi uma conivência que gerou um problema que até hoje é existente na terra. Sabe por quê? Porque Abraão não foi homem para levantar e repreender Sara e dizer: Sara, é o demônio que está tomando sua mente, eu não vou fazer isso, não vou deitar com mulher nenhuma, eu vou ficar aqui esperando o que Deus me prometeu, mas eu não posso ser conivente com isso. Coloque de pé. Aleluia. Fiel sim,